preciso falar sobre um dos piores negócios feitos recentemente no Cruzeiro. Sinesterra, meio atacante colombiano de 26 anos de idade, custou apenas pelo empréstimo 16 milhões de reais. E 6 meses depois de chegar do Bournemouth, hoje ele tem mais lesões do que partidas como titular. Foram 4 lesões nesse período e apenas 3 jogos desde o início. O Sinesterra jogou 16 vezes, somando também as partidas como reserva, dos 32 jogos que o Cruzeiro atuou desde 22 de agosto, quando ele foi anunciado como reforço. O pior vem agora. Existe nesse contrato de empréstimo uma obrigação de compra caso metas sejam batidas. E uma fonte minha do Cruzeiro assegurou que, assim que foi contratado e fez seus primeiros jogos, Sinesterra já bateu a meta, o que obrigará o Cruzeiro a comprá-lo por 21 milhões e 300 mil reais. Detalhe importante, 16 mais 21, e a gente está falando de 37 milhões de reais investidos no Sinesterra por apenas 50% dos direitos econômicos. Se quiser adquirir os outros 50%, o Cruzeiro vai ser obrigado a gastar mais 30 milhões e meio de reais. Sinesterra tem enorme potencial, é muito bom jogador, mas não consegue atuar por conta da série de lesões, e isso já viu afetado, por exemplo, nos tempos de Bournemouth, que o comprou por 146 milhões de reais. Abração pra você também, viu, Thiago? Pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, Nação Celeste, ouvintes da Rádio de Minas, a mais ouvida do Brasil. Vamos trazer as informações do time estrelado. Um abraço também para os nossos comentaristas. O Cruzeiro que treina hoje à tarde na Toca da Raposa, às 4 horas, e já fica concentrado para esse duelo contra o Corinthians. Jogo amanhã, às 8 horas da noite. A última parcial de ingressos na casa de 14 mil, com certeza deve ter dado uma aumentada. Só que não é culpar a chuva não, viu, gente? Não, porque chuva é bênção. A gente sabe que chuva é bênção. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, se ela vem com mais intensidade ou com menos intensidade, é bênção. E aí, mas só que dificulta para o torcedor estar no campo. Isso aí é meio que óbvio, né? O torcedor diminui um pouco aquela acelerada da compra no ingresso, né? Dá uma desanimada, prefere ficar ouvindo na Itatiaia, acompanhando a nossa transmissão esportiva com certeza. Então, vamos esperar nessa última previsão 14, essa última parcial 14, a previsão de público 30. Vamos ver como é que tá essa venda de ingressos, a última atualização que deve sair daqui a pouco. Mas vamos falar do time do técnico Tite para esse compromisso. Mais um jogo que o Tite entra com a necessidade de vitória. Venceu bem a equipe do Pouso Alegre, especialmente com muitas oportunidades criadas. Tomou aquele gol no finalzinho, mas o time teve volume, teve evolução, segundo os nossos comentaristas. Mas amanhã vem a necessidade de volta. Thiago, e eu explico. Porque o Cruzeiro só tem 1 ponto no Campeonato Brasileiro. 9 disputados, 1 ponto marcado, que foi aquele empate com o Mirassol na semana retrasada. E aí, vem de novo o torcedor de olho nesse rendimento do Cruzeiro, querendo uma equipe melhor, querendo uma equipe que busque a vitória. E para isso, por isso coloquei na manchete. Ele pode repetir a formação. A volta do Lucas Silva, todo mundo viu que é outro meio-campo, né? Então a permanência dele com o Lucas Silva, e aí um esquema com Gerson. Será que o Arroio vai ter condição de começar o jogo? Será que ele inicia a partida? Ou será que ele vai com o Christian? Enfim, são possibilidades, são situações que estão sendo analisadas, pensadas no Cruzeiro já agora, na parte do almoço, né? Comissão técnica reunida para dar esse treino à tarde hoje na Toca. Tiagão? Eu quero trazer a opinião, análise dos comentaristas da Itatiaia, Ale Oliveira, Nath Fiuza. Há muita coisa em jogo, naturalmente já uma pressão, como explicou o Pansieri. Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? Vai mal, não faz boa campanha. Torcida que já torce o nariz pro Tite, em boa medida, vai achando que vai ganhando razão no argumento, né? Porque o Cruzeiro hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Dito isso, Nath Fiuza,
Ale Oliveira, qual o tamanho da pressão do Cruzeiro para esse jogo? E lembrando que o Corinthians, gente, jogou domingo contra a Portuguesa, um jogo duríssimo, com a disputa de pênaltis. Corinthians avançou no Paulistão, eliminando a Lusa, joga amanhã e joga no fim de semana, no sábado. Quer dizer, o Corinthians vem numa maratona muito forte. O Cruzeiro também jogou no fim de semana, mas foi no sábado, quer dizer, teve um dia a mais de recuperação. Dito isso, Nath Fiuza, qual o tamanho da pressão por vitória amanhã no Cruzeiro, a se considerar o Corinthians um grande adversário, atual campeão da Copa do Brasil, mas não dá para deixar escapar de novo uma vitória, não dá para deixar passar 3 pontos novamente no Brasileirão, hein, Nath? Bom dia. Bom dia, Thiago. Meu abraço, viu, para você, ao Alê, Emerson Pansieri, todos que nos acompanham. Não dá para deixar passar contra o Corinthians, né, a necessidade, a urgência da vitória, ainda mais porque é um confronto dentro de casa, né? A derrota para o Coritiba no Mineirão ainda pesa demais para o Cruzeiro neste início de campeonato. O Cruzeiro precisa agora recuperar esses pontos contra o Corinthians, que é um grande adversário, um adversário que vai impor dificuldades, mas o Cruzeiro em 2025 solidificou, digamos assim, né, a sua campanha lá no topo da tabela, nas primeiras colocações, muito em função dos compromissos dentro de casa, do alto rendimento como mandante, e é isso que o Cruzeiro precisa fazer também em 2026, e essa partida contra o Corinthians pode ser aí um ponto de saída, né, um primeiro jogo para virar essa chave. Eu acho que esse jogo contra o time paulista, ele também é estratégico em vários sentidos, né, a pressão pela vitória é muito grande por causa né, o fato de só ter somado 1 ponto até aqui, mas a sequência também é pesada. Cruzeiro vai ter agora o Corinthians, depois no final de semana já tem o jogo contra o América, a outra rodada do Brasileirão é contra o Flamengo, ou seja, se não pontua dentro de casa agora na quarta-feira, depois tem um jogo contra o Flamengo fora, a gente já vai estar falando da 5ª rodada do Brasileirão, o campeonato não perdoa, passa muito rápido, Cruzeiro se classificando, é o mês de março que tem a final do campeonato estadual, que é um outro jogo que vai ser de muita pressão para o Cruzeiro, independentemente de quem for o adversário, até pelo jejum de títulos aqui no contexto de Minas Gerais. Então acho que esse jogo contra o Corinthians precisa ser de vitória e de uma boa atuação para tentar mais uma vez dar uma apaziguada no clima, para ganhar confiança para o que está por vir, que vai ser ainda mais complicado. Acho que o retorno do Caio Jorge, ele é fundamental, e a questão do Arroio vai muito da parte física. Eu acho que a escalação com o Christian, com o Gerson, com mais meio-campistas, não deixou o Cruzeiro um time retrancado contra o Pouso Alegre. Eu acho que pode ser uma boa estratégia para determinados duelos, mas para um jogo dentro de casa, num Cruzeiro que ainda não venceu, eu acho que tem que ir com mais força ofensiva mesmo, com mais atacantes. Então, se o Arroio estiver bem fisicamente, eu iria também com ele como titular amanhã, viu, Thiago? Nath Fiuza, amanhã é vencer, ganhar de qualquer maneira, Cruzeiro. Olha, Oliveira, a gente tá colocando nesse sentido, pelo momento do Cruzeiro, Pansieri lembrava aqui, 1 ponto apenas, lanterna do campeonato, mas do outro lado tem o Corinthians. Convenhamos, talvez vendo aí a melhor fase dos últimos anos, com o Dorival Júnior ajeitando a casa. Tem esse Memphis, né, que é um perigo, Depay joga muito. Aliás, acompanhava até uma matéria aqui dos colegas do GE, de que o Depay tá se cuidando muito pensando na Copa do Mundo. É jogador de Copa do Mundo e não é de qualquer seleção, não. É jogador da Holanda. É um Corinthians que vem classificado aí no fim de semana, assim como o Cruzeiro no estadual. É uma pedreira também, né, Ale? Bom dia. Muito bom dia. Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, ainda mais com esse Corinthians aí empolgado depois de uma classificação muito complicada, né? Sobre a Portuguesa, você falou do jogo domingo, 8h30 da noite, que é um horário do esdrúxulo, né? Nossa senhora. E as semifinais do Paulista também vão ser nesse horário, sábado e domingo. Aliás, o Corinthians que vai jogar em Novo Horizonte. Novo Horizonte, que é longe para Dedéu. É mesmo. Né? E o Novo Horizontino tem a melhor campanha. Se o Novo Horizontino ganhar do Corinthians, tá? E qualquer resultado que dê entre Palmeiras e São Paulo, a segunda decisiva, porque na final são 2 jogos em São Paulo, será em Novo Horizonte, a melhor campanha. Time comandado pelo Anderson Moreira, sim, nosso muito bom querido treinador. Anderson aqui de Inhaúma, o rei de Inhaúma. Então, assim, a sequência do Corinthians é uma sequência que é desgastante. Acho até que não é todo mundo que vai jogar todos esses jogos. Tem essa questão também, né? O Memphis Depay, por exemplo, é um jogador já mais veterano, né? E que está realmente muito preocupado com a Copa. Ele é o maior artilheiro da história da seleção da Holanda, só isso. Então, evidentemente que o Corinthians tem aí as suas preocupações, tem o seu desgaste, mas o Cruzeiro não tem nada a ver com isso. O
Cruzeiro tem que conseguir o resultado positivo, porque é isso que se espera, de preferência continuando nesse processo de evolução que a gente viu contra o Pouso Alegre, ainda tímido, mas continuando nesse processo. Eu falei aqui en passant, o Tiagão, mas eu fui averiguar, ok? Com relação à participação, alguma coisa já ficou evidente, né, o Pance? Mas a participação do filho do Tite, que é boa pessoa, que é um bom menino e tal, com relação ao trabalho da comissão técnica. Matheus Bach. Exatamente esse. E realmente mudou muito. No jogo contra o Pouso Alegre, ele não abriu a boca nem quando foi solicitado. Vamos lembrar daquele episódio, ficou muito marcante no Mineirão, quando ele literalmente atropela o pai. Não é no sentido só ser figurado, não, de dar instrução. O pai vai tentar acalmá-lo, ele tromba, atropela, passa por cima, aquilo repercutiu muito mal. A informação de que teve uma cobrança. Então, a sua informação agora é de que mudou, tá mais na dele. E o Tite, pra quem conhece o Tite, hoje eu não tenho uma relação pessoal com ele, já tive muito tempo, em função das críticas, que é o meu trabalho. Se eu tiver que perder amizades no futebol por causa da coisa que eu tenho que falar, isso vai acontecer, Tiagão, porque o meu compromisso Não, eu aqui... sei disso. Eu, por exemplo, já não te tolero mais. Mas você não faz crítica, porque o povo já tá vendo o seu trabalho. Fala do Matheus aí, velho. Mas já tive uma boa relação. O Tite é uma pessoa seguinte, que ele trata bem todo mundo. O Pansieri tá lá no dia a dia, ele vê. E ele não ia ser deselegante com o próprio filho naquele momento. Não ia, ele não é com ninguém. Ele trata todo mundo muito bem, muito aquela educado. História do elogio em público e critica em separado, né? Exatamente. Ele deve ter dado uma chamada no garoto. E a direção também. E aí que eu Mas quero a informação do dia a dia ali, no treinamento, porque a informação é que era no treino também, Também. O Titinho participava de tudo. Também, até porque o Tite, né, já veterano, teve vários problemas de saúde, ele não tem a mesma condição. A vitalidade energia, física, né? vitalidade, não tem. Então, algumas coisas realmente ele delega, mas isso não chega a ser uma novidade no trabalho da comissão técnica. Tem vários treinadores que fazem isso. Só que o jogador, por mais que ele não fale, por mais que ele não demonstre, ele não quer ouvir outra pessoa que não seja o Tite. O Tite é que foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, que trabalhou com grandes jogadores. Então ele quer a informação, quer a participação do Tite. E a direção também. Por mais que em algum momento, talvez, e aí eu estou colocando na condicional, o Tite tenha tido um outro plano. Mas esse plano, nesse momento, ele foi deixado para segundo plano. Porque senão o Tite não vai continuar. Aí se o Tite não continuar, o filho dele muito menos. Então o Tite entendeu que é dele que o Cruzeiro precisa e está muito mais determinado a fazer essas funções de protagonista, que é o que ele é mesmo na comissão técnica do Cruzeiro, e isso já teve reflexo, viu, Tiagão? Que bom, viu, Ale? Sobre a figura do Tite que você citou, foi o primeiro comentário que eu fiz aqui quando surgiu a especulação de que o Cruzeiro poderia trazê-lo. E falei até com pessoas do clube também quando me perguntaram. Falei, olha, da convivência que eu tive com o Tite nas 2 Copas do Mundo em que ele treinou o Brasil, ali a gente fica 60 dias, né, convivendo diariamente. Cara muito sério, sujeito do bem. Tite é um cara do bem. Você não vê o Tite sacanear ninguém. Tem muito treinador, né? Ele vai no bastidor, elogia aqui. Como é que eles chamam? Aquele amendoinzinho que joga ali, fala, dá aquela letrinha, vai por trás e sacaneia o cara. Você não vê o Tite fazer isso. É um cara honesto. Então, você pode até não gostar do jeito do jogo dele, do que ele faz, da substituição dele, mas falar da pessoa, do caráter, eu, pelo menos, na convivência que tive com ele nessas 2 Copas do Mundo, e olha que ele apanhava, viu? A turma batia pesado no Tite, e o que você diz sempre, muito educado, muito respeitoso com todo mundo. Você fala assim, é um cara honesto, né? Você fala assim, pô, mas é o mínimo que você pode... mas não, no futebol, não. Futebol, meu amigo, a gente já viu treinador que tem o mesmo empresário do jogador, e o cara vai lá e força a contratação. A gente já viu, você viu mais de perto, inclusive, sem citar nomes, gente que tá no meio da pandemia, sair para fazer farra e contaminar todo mundo. Já vi muita gente desonesta no futebol. Vou te dizer que não chega a ser uma novidade, desonestidade, tá? E o Tite é um cara muito, pode errar, pode acertar, como eu achei que ele errou na Copa do Mundo, mas ele é um cara íntegro, isso é muito importante. Ô, Thiago, é legal vocês falarem isso, porque não sei se vocês notaram no jogo passado, e no jogo da URT também, acho que não foi o Ale que comentou não, mas enfim, acompanhou. Quem mais esteve à beira do campo foi o Vinícius Bergantin, que era técnico do Avaí, deixou o Avaí, né? Deixou o Avaí quando
montou essa comissão técnica do Tite. E aí ele veio pra cá, ele que teve mais ali à beira do campo. Foi o que o Ale citou, quem estava ali no trabalho realmente não era mais o Matheus. Vamos juntos com as primeiras do dia, nesta terça-feira, véspera de jogo com o Corinthians, hein? Quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro em campo às 8 horas da noite. Ainda dá tempo de você comprar o ingresso, hein? A gente falou ontem nas quentes do dia que não tinha tido parcial, mas um pouco depois o Cruzeiro informou que 14 mil torcedores já estão garantidos neste jogo. Acho que tem chance de passar aí de 20 mil torcedores. Esperava um público maior, quem sabe na casa aí de 25 mil, mas para isso a venda tem que melhorar bem. De qualquer forma, ingresso.cruzeiro.com.br para quem quiser comparecer nesta quarta-feira às 8 horas da noite no Mineirão. Davi Lacerda do Espírito Santo apita e já tinha sido definido. A CBF também definiu o VAR. Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. E aí uma curiosidade, o mesmo VAR que acionou o Davi Lacerda lá naquele jogo com o Palmeiras, no Allianz Parque. O Davi foi ao VAR e tomaram ali a decisão de anular o gol do Lucas Silva. Foi o último jogo que essa turma apitou do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, 2024 ainda, hein? Quase 2 anos depois, Davi Lacerda no campo, Daniel Nobre Bins no VAR e eles comandando aí a arbitragem nesse jogo de quarta-feira diante da equipe do Corinthians. O Cruzeiro treina hoje à tarde e aí a expectativa pelos retornos de Caio Jorge e Kenny Arroio, jogadores que fizeram um treino físico ontem. Se eles treinarem com o grupo hoje, vão ser relacionados para este compromisso diante do Corinthians e aí com chance até de titularidade, mas é importante que eles respondam bem neste último treinamento de hoje à tarde na Toca da Raposa 2, e é quando o Tite vai definir a equipe. Ele que colocou o time principal diante do Pouso Alegre. Se tiver o Caio Jorge, entra na vaga do Neisser. E se tiver o Arroio, retorna como titular? E aí sairia quem? Christian ou Lucas Silva? Ou o Tite mantém a formação e deixa o Arroio como opção? O restante aí da equipe não deve ter nenhuma alteração, mas é importante que os atletas estejam bem e que deem uma boa resposta no treinamento de hoje à tarde. Para a gente fechar, ontem teve jogo do Cruzeiro, Campeonato Brasileiro Feminino. Cruzeiro empatou com o Santos 1-1 na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Cruzeiro saiu perdendo, mas buscou a igualdade com um gol de Gabi Soares. 4 pontos em 6 disputados é a campanha do Cruzeiro do técnico Jonas Urias neste começo de Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.